Vitória Espanholo. Otávio. Então, gente, frente D, caderno 3, aula 6, página 12, encerrando frente D desse caderno, hein? Aula extensa que ele fala tudo de circunferência e círculo. Vai prestando atenção, isso é muito importante, inclusive recorrendo lá ao Teorema de Pitágoras, relações do triângulo retângulo e tudo mais. É agora que o cara vai criar coisas na cabeça de vocês. Então vai prestando atenção, é muita informação também. E basicamente quase termina a geometria plana. Estudo da circunferência. Circunferência nada mais é do que um conjunto de pontos que sempre distancia uma constante de um ponto central. Justamente essa constante recebe o nome de raio. Distância do centro a qualquer ponto da circunferência sempre é raio. Então o A é um segmento chamado de raio. Aí, se eu unir dois pontos quaisquer de uma circunferência, o ponto A e B, Júlia Medeiros. Eu tenho aqui o que a gente chama de uma corda, segmento AB. A corda simplesmente une dois pontos quaisquer da circunferência, onde também temos aqui a determinação de um arco, que seria o arco AB, na realidade dois arcos, né? Tem o arco AB olhando nesse aspecto e tem o mesmo arco AB, só que com outra medida do outro lado. Então sempre que você traça uma corda, você divide a circunferência em dois arcos. A maior corda da circunferência é a corda que passa pelo centro. Não existe corda superior a este segmento na circunferência. E essa corda CD, chamada de diâmetro, cuja medida do diâmetro é 2 Rs. Aí, se você pegar dois raios, você teria aqui um ângulo, o ângulo AOD. Um ângulo que a gente chama de ângulo central, porque o vértice é o centro da circunferência. Temos agora retas. Temos a reta secante, a reta que tem dois pontos da circunferência, passa por dois pontos, uma reta infinita. Não é uma corda que é um segmento de reta, e sim uma reta secante. Temos a reta tangente, aquela que tem um só ponto na circunferência. E temos a reta externa à circunferência, não tem ponto. Então uma circunferência, uma reta pode ter um ponto, pode ter dois pontos ou nenhum ponto em relação à circunferência. E a aula em si vai estudar e dar aspectos a esses elementos na circunferência. Reta externa. E aí vamos lá. Motivos da aula. Área de um círculo. Círculo, região interna à circunferência, por isso pintada, não é só circunferência. Circunferência é apenas o aro. Círculo, toda a região interna a uma circunferência. Temos que estudar aqui, às vezes, comprimento de uma circunferência. Se isso daqui fosse uma pista circular, se eu der uma volta completa na circunferência, eu sempre vou percorrer uma distância de 2πr. Isso é o comprimento de uma circunferência. Já a área do círculo, a área é sempre dada pela expressão πr². Partes do círculo, que é o que mais começa a envolver vocês, coroa circular, que seria justamente essa região em verde aqui, que está aqui no gráfico. Seriam dois círculos concêntricos de mesmo centro, coincidência no centro, onde eu quero a região externa da menor, interna da maior. Seria essa área. E aí uma subtração simples. Área do círculo grande, πr², menos a área do círculo menor, πr².
Posso pôr π em evidência e surge a fórmula. π que multiplica r² menos r². Caiu ano passado no Enem. Tá lá. π que multiplica r² menos r². Cadê o ferro aqui? Luiz Felipe Ferro. Formulinha da coroa circular. Setor circular, área de uma fatia do círculo, fatia de pizza, tá lá. Tem um ângulo, círculo de raio R, regrinha de 3. Todo círculo, toda circunferência sempre tem uma única medida, 360 graus, seja grande ou pequena. Se eu tiver o ângulo inteiro, eu tenho a área toda, portanto eu tenho πr². Se eu só tenho alfa graus, eu vou ter a área do setor. Multiplica em cruz, surge uma fórmula para você. A área do setor é πr² vezes alfa, dividido por 360 graus. Regrinha de 3, não é necessário decoreba, mas é necessário usar a cabeça aí e perceber. Preciso decorar sim a área do círculo, πr². E de um segmento circular, que seria somente este pedaço que me interessa, seria a área de um setor, que você acabou de ver qual que é a expressão, tirando a área de um triângulo. Se eu tirar essa parte, sobra isso. Então também não é uma fórmula específica, é a área do setor menos a área do triângulo. Lembrando aqui que a área de um triângulo, né, senhores, sempre aqui é bom visualizar como metade do produto dos lados, que no caso aqui é RR, vezes o seno do ângulo entre eles. E aí todos aqueles valores, seno de 30, 150, 210, entra aqui. A área de um triângulo. Visto isto, tecnicamente você pode fazer o primeiro exercício. Fulvestre, antigo, hein? Bem antigo. Pode perceber que, como eu disse a vocês, não é estudar a área de círculo, só círculo. Agora ele começa, põe um quadrado, um círculo, um triângulo. Aqui a criatividade vai longe, né? No passado, no Enem, as placas. Tá lá, tem um círculo, um retângulo, e aí você tem que se virar. Sara, na figura seguinte estão representados um quadrado de lado 4. Tá lá, quadrado de lado 4. Essa medida é 4, essa medida é 4, assim como todas as outras duas. E uma de suas diagonais, diagonal, se eu precisar, lado raiz de 2. E uma semicircunferência, meia circunferência de raio 2. Está aqui, meio círculo. Então a área achurada é... Gente, isso daqui não é um setor circular. Para ser setor teria que ir no centro. Isso seria um setor. Mas justamente ao você visualizar isso, acabou o exercício. Isso daqui vai ser um setor de 90. 1/4 do círculo, e aqui vai ser um triângulo, retângulo, de medida 2, raia 2. Aí, ó, o que você quer? Um setor de 90 graus mais um triângulo. Só isso, acabou. Agora é só expor aqui. Um setor de 90 graus mais um triângulo. Cateto 2, setor da circunferência de raio 2. Finalizou. Lembrando, não preciso de fórmula aqui. Por quê?
Simplesmente 90 graus, lembra lá de πr² vezes alfa sobre 360, só para você pôr alfa 90. Gente, 90 graus é um quarto do círculo. 180 é a metade, 90 é um quarto. Então a área aqui seria π, o raio é 2² dividido por 4. Mais um triângulo retângulo. Se um cateto é base, o outro cateto é altura. Base vezes a altura é dividido por 2. Acabou. 4 com 4, 2 com 2, sua área é π mais 2. Fim de papo. Alternativa B. Simples, rápido e rasteiro. É a visualização. O próximo nem era para estar aqui, teoricamente, mas vamos resolver para não deixar em branco. Segundo. Segundo, um projeto hidráulico com um cano de diâmetro 6 centímetros. Diâmetro, hein? Não é raio. Está encaixado num vão triangular de uma superfície como ilustra a figura abaixo. A porção X da altura do cano que permanecerá acima da superfície. Então aqui, ó, é para você visualizar o seguinte, esse cano não entrou todinho, né? Ficou aqui um vãozinho. Aquilo lá que às vezes a gente fala assim, né, nas obras de prefeitura, se o cara não encaixa direito, fica um vão. E aí, lógico, se asfaltar dessa forma, o cano vai vazar em pouco tempo. Então tá lá, um encaixe. Eu quero só essa medida X minúscula aqui. O que eu tenho que ver aqui? Eu tenho que prolongar aqui, ó. Prolongar ali. E visualizar aqui que aqui existe um triângulo. E aqui é uma falha no exercício, que ele não diz que está equilibrado, né? Na realidade eu acho que uma falha. Faltou um ângulo aqui, mas se você usar a lógica, você dividiu aqui, que não era obrigado, por isso a falha no exercício. Se você dividir, isso daqui tem que dar 180. Então aqui teria que ser 60, aqui é 60. Por que isso? Para você poder afirmar, olha bem, se aqui é 60 graus, retas paralelas, vamos pensar assim, cortadas por uma transversal, aqui é 60. Alterno interno. Da mesma forma, aqui também é 60. Aí o triângulo que você vai envolver esse círculo não é apenas um triângulo, é um triângulo equilátero. Os três lados iguais. Aí tem uma particularidade no equilátero. Toda vez que você tem aqui uma circunferência inscrita num triângulo equilátero, você tem o que a gente chama de incentro. Só que se o triângulo é equilátero, os 4 pontos notáveis chamados baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro se encontram. Baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro se encontram no único ponto, só no equilátero. E se aqui é o baricentro, é aquele famoso encontro das medianas. E o que faz esse encontro das medianas? Divide a dita cuja altura na proporção 2:1. Proporção.
Aí, ó, sem grandes delongas, o cara te deu que o raio aqui é 3. O diâmetro é 6, o raio é 3. Se a proporção 1:2, aqui deve ser 6. A altura inteira aqui deveria de ser 9. 3 aqui, 6 aqui, proporção 2:1. Se a altura tinha que ser 9 e aqui é 8, significa que x vale 1. Alternativa B de bola. Tá aí. Encontro dos 3 pontos. Já já a gente vai entrar em pirâmides. Quando você pega uma pirâmide base triangular, pirâmide reta, baixou a altura cai aqui. Divisão 2:1. Aqui não foi necessário, porém, né, gente, a gente já implorou a vocês, por favor, tá pensando em alguma prova de vestibular, a altura de um triângulo equilátero, lado raiz de 3/2. Sem isso daqui, muitos exercícios você pode esquecer. Seja de pirâmide, seja de triângulo, o cara te dá equilátero para facilitar a vida. Só que você tem que fazer a sua parte. Bom, agora algumas propriedades para você começar a perceber. Né? Quando a gente diz que isso daqui cai em vestibular, não é estudar a área do círculo, formulinhas. E sim você começar a perceber que algumas propriedades se encaixam para você usar as matérias que você já estudou. A matéria aqui, propriedade de uma reta secante. Te apresentei o que é uma reta secante, reta que tem 2 pontos. Propriedade que eu digo aqui é que sempre que se eu pegar o centro da circunferência e traçar uma perpendicular à reta secante, eu sempre vou chegar no ponto médio dessa corda. Seja secante aonde estiver, segmento perpendicular à reta secante. Tem uma corda AB. Sempre eu vou ter aqui, se eu ligar o segmento perpendicular, ponto médio. O que isso tem a ver com o que a gente vai ter que fazer? Se eu ligar aqui e aqui, qualquer um, tanto faz B ou A, essa medida é raio. Triângulo isósceles, só que o que tem que chamar a tua atenção é um triângulo retângulo. Retorne à aula anterior, teorema de Pitágoras. Ora ele pede a distância dessa corda aqui, ora ele pede o tamanho da corda, você acha a metade, do outro lado é a outra metade. Isso você vai usar muito em exercícios que às vezes não tem nada a ver. Você vê uma corda secante, você precisa do tamanho da corda, você precisa da distância, você precisa do raio. Aí é lógico, as informações do problema vão discorrer. Você precisa visualizar um triângulo retângulo. AM igual a BM. Simplesmente. Reta tangente, propriedade da tangente. Muitos exercícios já foi forçado a usar essa propriedade. Se tem uma reta tangente, se eu ligar o centro da circunferência ao ponto de tangência, sempre esse segmento é o raio, dá para visualizar, e sempre esse segmento forma um ângulo de 90 graus. Novamente, comece a assumir, às vezes, triângulo retângulo. Se você tem esse segmento, quer o raio, quer essa medida, simplesmente é assim que a gente vai, às vezes, se comprometer. Sempre um ângulo reto, se a reta é tangente. E aí uma propriedade, ninguém dá bola a ela, nem valor a ela. Depois, às vezes, fica perguntando em exercício. É simples demais. Tangentes comuns à mesma circunferência. Duas tangentes comuns à mesma circunferência.
Pegue um ponto P, trace duas tangentes. Uma, duas. Comuns à mesma circunferência. Então a propriedade não muda. Volta lá. Essa medida é rá e é perpendicular. Volta cá. Essa medida é rá e é perpendicular. O que vai chamar a atenção aqui, e que é importante, é saber que esse segmento é igual a esse. PA igual a PB. PA igual a PB. Parece nada. Mas aí entra. Escrever bem pequenininho aqui, não é grande importância, mas é só para você começar a perceber que em cima dessa propriedade, muita gente provou certas coisas. E isso eu estou falando na idade aí antes de Cristo, hein? Tudo isso daqui, teoricamente, é de antes de Cristo. Não pense que é uma novidade tecnológica, não. Teorema de Pitot. Só serve para isso também, mas é um teorema. Você, basicamente, se for universitário, for fazer pós-graduação, doutorado, mestrado, doutorado, pós-doutorado, com toda certeza você vai inventar teoremas ou teorias que só vai servir para o teu trabalho. E nisso, simplesmente, não vai te menosprezar. Pitot, antes de Cristo, viu isso. Simplesmente ele falou assim, ó, todo quadrilátero circunscrito a uma circunferência, a soma dos lados opostos é igual à soma dos outros dois. Qualquer quadrilátero circunscrito numa circunferência. Não é qualquer quadrilátero. Quadrilátero circunscrito. Mas da onde que ele tirou isso? Daqui. Agora que você está no século XXI, né? Meio uma pandemia mundial. Dá para observar tanta coisa. Imagina isso. Alguém te afirma isso, você vê aqui, ó. Esse segmento é igual a esse. Não dá para discordar. Aí esse segmento é igual a esse. Também não dá para discordar. Você está vendo a teoria aqui. Aí também esse segmento é igual a este. Mesma teoria. E finalmente esse segmento é igual a este. Tá aqui. Pus colorido para você ver. Se eu somar esses dois lados aqui, eu somo vermelho, azul, verde e preto. Se eu somar esses outros dois, é vermelho, azul, verde e preto. Opa, esse segmento é igual a esse. Teorema de Pitot. Você vê como que é magnífico. Sai do nada. Só que só serve para quê? Quando o quadrilátero está circunscrito em uma circunferência. Soma dos dois lados opostos é igual à soma dos outros dois. Só que em cima disso, do nada, o cara surge com esse exercício para você. Terceiro. A partir de um ponto C, exterior a uma circunferência, traçam-se duas retas tangentes, como mostra a figura adiante. Os segmentos tangentes CR e CS são necessariamente congruentes. Teoria. PA igual a PB, aqui no caso CR igual a CS. E medem cada um 23,5. Então, tanto aqui quanto aqui, mede 23,5 centímetros.
Em um dos arcos de extremos RS, escolhe-se ao acaso um ponto P. Esse arco RS escolhi um ponto P, traçando-se um segmento AB tangente à circunferência em P. Está aqui. Calcule em centímetros o perímetro do triângulo ABC. Perímetro aqui desse triângulo. Desprezando-se a parte fracionária de seu resultado, caso exista. Alguma sugestão? Nenhuma? Preste atenção então, hein? Este segmento e este não vão ter que ser iguais? Tangente comum. Vou chamar aqui de x, posso te garantir que aqui é x. Tangente comum. PA igual a PB. Aí, ó. Este segmento aqui, se eu chamar de y, posso chamar aqui de y também, da mesma maneira. Tangente comum. Agora vem o grande lance. Quanto vem a ser essa medida a partir do momento que eu chamei aqui de x? 23,5 menos x. Tem que descontar aqui. Só quero esse pedaço. Assim como aqui. Quanto é que vai valer? 23,5 menos y. Você não quer o perímetro desse triângulo? É este lado, 23,5 menos x, mais este lado, 23,5 menos y, mais este lado, x mais y. Menos x cancela com mais x, menos y cancela com mais y. A soma aqui vai dar 47 centímetros. Perímetro desse triângulo. Olha a criatividade de algo datado de antes de Cristo. Visualização, tangentes, propriedade PA igual a PB. É aqui que a gente fala que a matemática começa a ficar bonita, só que precisa de dedicação por tua parte. Não fica pensando que você vai ver um exercício desse do nada, né? Deus não vai baixar e te iluminar, não. Tem precisa de dedicação. Perceba que eu te dei uma propriedade das mais simples. PA igual a PB. Só que você encontra isso toda vez que você tem uma circunferência e tem segmentos tangentes. O próximo. Bem cara do que tem aparecido em FUVEST ultimamente, né? Quando a gente fala isso, FUVEST não fica te dando desenhos muito, não. Ele quer que você interprete, faça um rascunho, um desenho, um rabisco aqui. E daí, a partir do rabisco, enxergar o que ele quer, o que ele está pedindo. Dada uma circunferência com diâmetro AB igual a 10 centímetros, prolonga-se um segmento BD igual a 8 centímetros. Calcule o comprimento dos segmentos dados pelas tangentes tirados do ponto D à circunferência. FUVEST, Unicamp. Começa a perceber aqui, ó. Ele quer saber se você sabe que são tangentes, que é diâmetro. Então aqui, ó, parte lá, desenha uma circunferência de diâmetro AB. Desenha.
10 centímetros, quer dizer que o raio é 5. Nem vou pôr ainda. Prolonga-se um segmento BD. Prolongar BD. 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 Cuja medida vai ter que ser 8 centímetros. Calcule o comprimento dos segmentos dados pelas tangentes tirados do ponto D à circunferência. Gente, do ponto D, que está aqui 8 centímetros a circunferência, se eu traçar uma tangente aqui, eu tenho duas. Esta e esta outra. Que eu nem vou traçar, porque eu já sei pela propriedade que o comprimento aqui é o mesmo aqui. Que ele quer justamente calcular o comprimento dado pelas tangentes tirados do ponto D à circunferência. Vou chamar aqui de ponto P. Quero esse comprimento, dP. Aí eu uno aqui, pela propriedade eu sei que o raio é 5, o diâmetro é 10, sei que aqui é 90. Triângulo retângulo, sei que aqui o raio é 5, então essa medida toda aqui é 13, né, gente? Falei para vocês, aula passada, que um dos triângulos mais famosos que existe é 3, 4, 5. E um segundo mais famoso é 5, 12, 13. Se você guardou isso, já poderia falar que aqui é 12 da resposta. Se você não guardou, aplica Pitágoras. 13 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado. 169 menos 25 é x ao quadrado. 144 é x ao quadrado. Tem o x é igual a 12. Acabou. Um outro detalhe, que aqui não ia dar certo, é claro. Quando ele falou BD, eu teria duas opções, que já teve exercício assim, né? E aí às vezes tinha duas respostas. Aqui você vai ver que não vai ser possível. BD 8. Quem garante que saiu de B e foi para a parte externa? Poderia sair de B e ir para a parte interna. Só que aí é um ponto interno aqui, porque aqui, ó, se eu vou andar 8, o diâmetro é 10. Eu vou parar aqui dentro. Se eu parar aqui dentro, eu não tenho como passar uma tangente na circunferência. Mas é só você imaginar que teríamos duas formas de resolver esse exercício. Se ele falasse que BD, por exemplo, fosse, pega um valor aí, 15. Você poderia ir até 15 aqui, traçar e fazer isso. Ou você poderia pensar que B veio até aqui. Se o diâmetro é 10, BD, você põe D aqui, ó, 5 centímetros distante. Teríamos duas posições. Ninguém falou que foi para o lado externo, para fora. É que aqui, se eu andasse só 8, ia parar. Aqui não ia ter tangente. Tangente vem de um ponto externo à circunferência. Lindo, né? Bem cara dos vestibulares atuais ultimamente. Quando ele quer que você saiba o que é uma secante, o que é uma tangente, o que é um setor circular, uma coroa circular, ele vai pondo em texto. E se você não sabe, dançou. Bom, continuando a teoria, para terminar os dois últimos exercícios da aula. Arcos e ângulos. A gente não estudou nada disso, estudou segmento, diâmetro, raio, secante, tangente. E os arcos e ângulos? Os principais arcos e ângulos. Tem o ângulo central, que eu disse a vocês.
meio sem graça. O vértice é no centro da circunferência, forma um ângulo que a gente chama de central. E toda vez que eu estudo o ângulo central, eu tenho um arco na circunferência, o ângulo e o arco. E a relação do central, como eu disse, é meio sem graça, porque parece que não tem que fazer nada, porque o ângulo e o arco têm a mesma medida. Se o ângulo é 30, o arco é 30, se o ângulo é 80, o arco é 80 graus, se o ângulo é 100, o arco é 100 graus e vice-versa. Então, se eu te der o ângulo, você acha o arco, se eu te der o arco, você acha o ângulo. Só que tem que ser vértice centrado na circunferência. O mais interessante, o mais jogado agora é o que vem agora, ângulo inscrito. E aqui vem a criatividade. Se eu te der o ângulo, você tem o arco. Se eu te der o arco, você tem o ângulo. Aqui, sem graça. Medidas iguais. Já aqui, ângulo inscrito. O que é um ângulo inscrito? É ter o vértice num ponto da circunferência, em qualquer lugar. Mas tem que ser da circunferência. Forma um ângulo que a gente chama de inscrito. E o ângulo inscrito também determina aqui um arco, B. Aqui a relação não é de igualdade como aqui. Central é igual, inscrito não. O ângulo sempre é a metade do arco. Metade do arco. Se o ângulo é 30, o arco é 60. Se o ângulo é 40, o arco é 80. Se o arco for 100, o ângulo é a metade, 50. Agora tome cuidado, o arco é o dobro do ângulo. O ângulo é a metade do arco. Parece nada, mas assim como nas tangentes, muitos de vocês julgam que parece nada, não tem que estudar, você tem que começar a prestar atenção agora para achar ângulo, às vezes de 30, que te leva aí a seno, cosseno, achar ângulos notáveis, né, principais. Que agora vem propriedade importante, senão você não resolve o próximo exercício, mas nem a pau. E tem a ver com o que eu acabei de falar. Se eu pôr aqui uma circunferência qualquer, colocar um triângulo inscrito em uma meia circunferência, hein? Importante dizer, ó, metade da circunferência, passou pelo centro. Isso daqui os grandes vestibulares adoram. Não fala nada, te dá um triângulo dentro da circunferência, simplesmente um lado é o diâmetro dessa circunferência. Você pode garantir para mim que todo um triângulo inscrito numa semicircunferência é um triângulo retângulo, onde a hipotenusa do triângulo é o diâmetro da circunferência. Gente, aqui é R, aqui é R. Por que o triângulo é retângulo? Se meia circunferência, algum de vocês tem dúvida de quanto vale esse arco? Não é 180 graus? Circunferência inteira tem que ter 360. Isso aqui é o diâmetro. Dividiu no meio. Isso aqui é 180, meu bem. Esse ângulo é inscrito. Vale a metade. Qualquer triângulo que eu desenhe aqui é retângulo. Notável, né? Se o triângulo é retângulo, teorema de Pitágoras, relações métricas do triângulo retângulo, e diabo a 4. Por isso que a gente fala, princípio de visualização. Ninguém dá nada, às vezes, por propriedades simples. Só que nessa simplicidade, o cara exerce em vocês exercícios de alta capacidade. Então, viu o triângulo inscrito em meia circunferência, o triângulo é retângulo. Tem ângulo reto, pode usar seno, cosseno e tangente, Pitágoras.
Diaba 4. A outra aqui, ó. Cara de fuvecha. Cara. Pouca informação, uma linha e destrói vocês. Numa circunferência com diâmetro AB10, diâmetro AB10. Existe uma corda BC6, determine a área do triângulo ABC. Desenhe uma circunferência. Diâmetro AB. Existe uma corda BC. Então, B faz parte. BC, corda. BC. De medida 6. Determine a área do triângulo ABC. Então, agora, A é o outro ponto do diâmetro. Tem um triângulo ABC. Diâmetro é 10. Puxa vida, hein? Triângulo 3, 4, 5, 6, 8, 10. O dobro, ó. Por isso que a gente fala, ó, o exercício facilita. Só que você tem que fazer sua parte. Senão você vai chamar aqui de B, aplicar Pitágoras, para depois chamar aqui de 8. Ah, por que eu pude ficar isso? Vai aplicar isso. Porque esse triângulo, ó, esse aqui é o diâmetro, está inscrito em meia circunferência. Esse triângulo é retângulo. Acabamos de ver essa regra. Ah, se eu não tivesse visto, eu não ia saber que é retângulo. Sim, bimba. Isso significa que eu não poderia dizer que eu posso aplicar Pitágoras. Sim. Só que se você viu tudo isso, já está pronto. Cateto 6, cateto 8, que é a área, é cateto vezes cateto, dividido por 2. 48 por 2, 24. Você resolveu o exercício numa linha. Só que eu precisei ter todo o conhecimento. Conhecimento eu não posso transferir para vocês. É vocês que têm que ir lá e ver. Por que é importante na hora de fazer tarefa. E sexto exercício. Se a corda B da figura é um lado do triângulo equilátero inscrito na circunferência. Olha bem, um triângulo equilátero. Isso daqui não é equilátero. Ele está inscrito na circunferência. Estar inscrito, senhores, significa que os 3 vértices do triângulo pertencem à circunferência. Então, AB é o lado de um triângulo equilátero que estaria inscrito nessa circunferência. Então, está aqui. Circunferência de centro C. A medida do ângulo alfa em radianos é... Olha aí, ó, envolvendo já radianos. Se bem que aqui vai ser bem fácil. Eu quero alfa. Você sugere alguma coisa? Vai, me ajuda aí. Maria Clara, vai. Faz alguma coisa. Não, porque eu, Kaique, a Bianca Crivelinha, a Tainá... Ah, qualquer um. Então vai. Tô vendo se você tá aí mesmo. Às vezes só põe a fotinha aí, rindo aí, ó. Uma fotinha, né, pra saber que é eu. Tá. O alfa vai ser uma medida do arco, Figueira, aí? Do ângulo central? Você vai ajudar alguma coisa, né? Vai ser a mesma medida, mas como é que eu acho?
triângulo equilátero tem 3 ângulos valendo 60. Ah, começou bem. Aonde eu posso dizer que aqui é 60? Aqui também, mas não vou ficar pondo para não superlotar aqui. Importante lá saber que é 60. Se o cara disse que o triângulo é equilátero, aquele ângulo é 60. Que tipo de ângulo é esse? Inscrito. Se o ângulo é 60, quanto é que vai ter que valer o arco? Ângulo inscrito, quanto vale o arco? 60. Se fosse central, 60. Não é central, é inscrito. 2 vezes o ângulo. 120. Agora você mata. Porque alfa é central. Se o arco aqui é 120, está de frente para o ângulo, alfa é 120. 60 graus é π sobre 3, 120 é o dobro. 2π sobre 3. Está aqui. Alternativa A. E aí, gente, finalizado o caderno 3 nessa frente. A aula que vem a gente acaba o caderno 3. Gráficos de funções trigonométricas. Vai lá. Algum problema? Moçada, vamos lá. Tudo certo? Maria Clara? Oi, Tudo certo? tudo certo. Então, tá bom.